a participar, que este é o intuito, né, desse encontro, a participação ativa das pessoas, uma troca de ideias. Eu estou realizando uma atividade com o Flávio, percebo assim que há de fato uma vergonha, né, em participar com a câmera aberta, com o microfone aberto, mas assim, ninguém jamais vai ser obrigado, né, a fazer isso sem querer. Se tiver com vergonha, melhor que participe assistindo em silêncio do que não participar. Mas sintam-se à vontade para participar, vai ser muito bem-vindo quem sentir a vontade aí para falar. Exatamente. Ô, Nicole, tenta de novo aí falar, vamos ver se funciona agora. Tá sem áudio. Bom, legal. A pessoa que está no centro do Roda Viva está sem o áudio. Aí vai ser um exercício interessante aqui pra gente. Eu acho que foi, professor, foi? Agora foi. Aê! Consegui. Achei que ia ser o Vai lá, Achei que ia ser o Roda Muda. Ô, Nicole, fala um pouco sobre a leitura. Oi? Ricardo, repita, que ela não ouviu. Travou. Não, só falei que Nicole está. Foi isso que eu falei. Bonito, né, professor? Uma paisagem diferente. Ô, Nicole, Oi. você prefere começar falando da leitura que você fez, suas impressões, ou você prefere que eu faça uma introdução antes de você? Que o senhor comece. Então tá bom. Eu selecionei Nicole aqui... também, Oswaldo, por favor. Tá bom, estamos hoje no centro do Roda Viva com a leitora Nicole Oliveira, que vai tratar das impressões dela do livro A Realidade Madu. Eu também convidei a Lindaiana para participar, estimulo que ela participe ativamente, fazendo perguntas aqui. E Ana Cecília também. A Ana Cecília tinha colocado uma pergunta para mim sobre a felicidade. Espero que ela coloque essa pergunta aqui para eu poder responder. Mas aproveitando a disciplina interdisciplinar do Covid, a gente propôs essa atividade e eu selecionei um trecho aqui no qual a Melissa Tobias ela fala um pouco sobre o trecho paradigmático da obra dela que faz a antecipação, né, a profecia do que nós estamos vivendo, da pandemia. Minha tela está sendo compartilhada com vocês? Está carregando. Aí apareceu a apresentação. Tá. Certo, então vamos lá. Caminho. Então, tá escrito apresentação Oswaldo. Mas agora vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então tá. Eu vou colocar aqui um trecho de uma live que a Melissa, ela faz, a própria autora, ela introduz a questão dando algumas informações da obra dela e chegando nesse trecho paradigmático. Vamos lá. Para a gente entender aquele trechinho, tem que se contextualizar com toda a trama, né? Então, vou contar para você desde o comecinho para eu entender como que tudo isso aconteceu. E você, como você leu o livro, que eu acho que das pessoas que me entrevistou, você é a única que leu. Eu li tudo. Então, você vai entender o que eu vou te dizer. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz um curso para a vida que eu aprendi a meditação bem profunda, né? E nessa meditação, eles ensinavam você a entrar em contato com o seu eu superior. Aí, quando eu fui entrar em contato, eu estava lá meditando, fui entrar em contato com o meu eu superior, eu vi um castelo de diamante, aí eu tirei os sapatos, comecei a subir a escada, aí lá tinha um hall de entrada, abriu a porta e eu me encontrei com o meu eu superior. E os mesmos passos que a Madu fez lá na história, eu fiz de verdade, né? Aquela experiência é minha.
Aí, então, todas as falas que a Tara, a conselheira da Madu, que vive nesse castelo, então tem um pouquinho do meu eu superior falando, sabe? Lá no fundo, assim, tem o meu eu superior que se comunicou comigo através do livro, e isso é muito mágico, achei isso fantástico. E quem fala aquele trecho, né, é a conselheira da Madu, quem explica para a Madu o que aconteceu em 2020, como que... E a história fala sobre a Madu que está dentro de uma nave, ela precisa se preparar rapidamente, tirar os medos, perder o medo, se tornar uma semente estelar para semear a Terra nesse momento de transição planetária que estamos vivendo agora, né? Então, aí chega no trecho que ela acorda, como se fala... Ela acaba se sacrificando, né? No finalzinho de 2019, ela se sacrifica para salvar a humanidade. Aí ela acorda em 2035 e daí a conselheira dela explica o que aconteceu, que em 2020 teve uma pandemia viral e a partir daí tudo começou a mudar muito, muito rápido no planeta. E fala também... Foi assim que surgiu. O que eu achei incrível, Melissa, foi as pessoas que morreram foram aquelas pessoas que não vibravam amor incondicional, né, do planeta. E outra coisa assim, que me impactou muito no livro, acredito que seja isso que tu queira colocar e falar nas entrelinhas, porque a Madu, ela passou por vários desafios até ela estar preparada para salvar, né, nosso planeta. Seria chegar à iluminação, limpar os nossos medos, nossas crenças, né? Foi ela mesma se libertar, digamos assim, dos bloqueios que ela tinha. É isso, ela teve que adquirir o autoconhecimento, né? Porque quando a gente tem adquirir o autoconhecimento, a gente passa a ter amor próprio, né? E quando a gente tem amor próprio, a gente transborda amor ao nosso redor, né? A gente acaba contagiando todo mundo, como fala, vai contagiando. É isso. Então, ela teve que, nesse processo dela dentro da nave, ela teve que ter esse autoconhecimento para se tornar uma semente estelar. Ela não ficou perfeita, mas ela se livrou de medos, muitos traumas, e daí ela acabou se tornando uma semente estelar capaz de semear uma nova realidade na Terra, né? Então, aí, a gente só tem que tomar cuidado para não fazer leitura literal daquele trecho. Claro. Né? A leitura que eu faço sobre, assim, morreu só as pessoas que não tinham amor no coração, a leitura que eu faço não é literal. Eu acredito, assim, que os herdeiros da Terra, né, as pessoas que serão herdeiras dessa nova realidade são aquelas que têm amor no coração. Mas, com certeza, tem muita gente que será herdeiro da Terra que está morrendo nessa pandemia, né? Que essa morte, entre aspas, é uma transição, né? Todos nós vamos embora, né? Isso não é desmérito elas terem uma doença e morrer disso. Todos nós vamos acabar morrendo em algum momento. Mas acredito. Eu vou interromper aqui. Essa live está disponível para vocês no YouTube, se vocês quiserem continuar assistindo depois, né, aqui do nosso encontro. Mas também eu queria mostrar um trecho de um documentário. E tudo isso aqui é uma introdução antes da Nicole falar e antes da gente debater, certo? Tem um trecho aqui de um documentário que já está disponível no Netflix, que tem o título justamente Coronavírus. E aí vou colocar um trecho aqui bem curto, em que alguns especialistas, no ano de 2019, já falavam da possibilidade real de uma pandemia. Olha lá, ó. É legendado, tá? Vamos lá. Bom, agora eu vou parar aqui de compartilhar a tela e vou passar primeiro a palavra à Nicole e depois a gente abre para todo mundo que quiser fazer perguntas, inclusive Oswaldo. debate aqui. Pois não. Oswaldo, Ricardo, posso uma curiosidade? Pode. Você me falou desse documentário ontem, o Peter Daszak, da EcoHealth Alliance. Eu trabalhei nessa pesquisa com eles, da equipe do Brasil. E ele apareceu no seu documentário.
Que legal, Ricardo. Eu voto. Eu achei interessante. Você que Eu falou do voto- documentário, aí quando eu vi o documentário, eu vi o Peter. Eu voto para você ser o próximo entrevistado do Roda Viva semana que vem, mas depois dessa, agora, sem sombra de dúvida. Vamos lá. Ô, Nicole, agora eu passo a palavra para você. Cortou de novo o áudio. Não, então, como um contraponto Aí, voltou. Então vai lá, Nicole, pode falar. Eu me interessei pelo livro porque eu tinha visto uma publicação e eu procurei saber mais sobre o livro. E a autora conta que ela decidiu escrever esse livro porque um dia ela sonhou com um robô, que no caso seria Madu, que esse robô daria a vida dele, uma vida, eu não sei a palavra correta para especificar, né? Porque ele é um robô, ele não teria vida, mas que ele daria tudo de si para salvar o planeta Terra, e em 2019 ele morreria e voltaria em 2030, onde não seria mais esse planeta que é hoje, onde a moeda seria aquela de troca, onde quando você se faz o bem, você ganha. Seria totalmente diferente, como se fosse um mundo renovado. E eu li uma entrevista dela que ela fez para um jornal, que ela fala que esse livro, ela não lembrava do trecho onde fala dessa parte ali da pandemia, e que ela pensou até que era uma fake news, que ela queria desmentir isso, e ela procurou ler e viu que não era. Aí eu fiz uma pesquisa, eu vou dar uma revisada nela para vocês entenderem melhor. A Realidade de Madu foi escrita por Melissa Tobias em 2013 e publicada em 2014. Era a segunda edição de um monte de livro que ela estava publicando. E o livro se tornou bem conhecido em 2020 por retratar sobre a pandemia mundial, onde fala na sua página 183, e nessa página retrata um trecho que diz assim: em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral, psicossomática, que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir. Aí, na entrevista, a autora do livro diz: não sou médium nem vidente, não vejo espíritos e não falo com ETs. Melissa relatou também que quando recebeu uma foto da página, ela se assustou, porque não lembrava desse texto, e pensou que era fake news e ela queria desmentir. E ela procurou no livro dela e achou que realmente havia escrito. Melissa disse que foi ela quem escreveu o livro todo e que não se baseou no estudo da naturologia e de escritos de Chico Xavier, que tem onde fala que existia uma nova profecia do Chico Xavier, que diz que em 2019 seria o fim de uma era e que iríamos atravessar uma espécie de portal. Aí, como o livro foi escrito em 2013, né, Melissa falou que ela imaginava que 2020 fosse um período de espaço-tempo em um futuro distante. Que nem muita gente tinha aquela imaginação que 2020 teria os carros voadores, que seria totalmente diferente. E ela se baseou nessa ideia para escrever o livro. E ela disse que não tem nada a ver com os pensamentos de Chico Xavier de 2019, ser o fim do tempo de uma era e que passamos por um portal. E muita gente acha que ela se baseou nisso, e ela relata que não. E isso que é o mais curioso, assim, quando ela retrata aqueles incompatíveis de amor ao próximo. Muitas pessoas até denominaram essa pandemia como uma purificação do mundo, que seria uma purificação daqueles pecadores, entre aspas, e os que não têm amor no coração, os maus de espírito. E que era onde estaria eliminando eles para ser um mundo melhor, sem pecados, sem ganância, sem essas coisas que tem muito hoje em dia. E é nisso que eu fiquei no meio termo, assim,
porque pode ser uma possibilidade, mas também não pode, porque pode ser que tenham muitas pessoas boas, que têm amor no coração e que estejam morrendo. Pode ser que seja uma coincidência, mas também pode ser um recado. Não sabemos o que é em si. Certo, Nicole, muito obrigado. Eu que agradeço. Por essa iniciativa, né, que eu achei muito legal. E a partir de agora está aberta aqui a Roda Viva para quem quiser fazer perguntas, comentários. Outras pessoas presentes aqui leram o livro, gostaria de comentar alguma coisa sobre a leitura do livro? Vai lá, Dinalva. Oi, Oswaldo, Dinalva. Eu queria fazer uma pergunta para a Dinalva. É Tá sério? Pode fazer. Então, Dinalva é uma boa experiência em estudos literários. Isso é interessante a gente puxar. Eu lembro de um papo que a gente teve ano passado, que você entrevistou o Cristóvão Tesa, que é um autor de ficção também, não ficção científica, mas de ficção. E aí eu li umas partes do livro, li mais resenhas e tudo mais. O que eu senti, embora ela não tenha se baseado nas escritas de Chico Xavier, mas pode ter algo relacionado mesmo de maneira não pensada. Porque ela teve contato, essa leitura de Chico Xavier, porque, se eu não me engano, ela fala que ela é espírita. Em outro momento também, me lembrou bastante, em alguns momentos, 1984, de George Orwell. Então, assim, por mais que ela não faça referência explícita, mas eu sinto que o livro ele dialoga bastante com obras já existentes. Assim, no primeiro momento, eu estranhei também essa indicação que ela fez para o ano de 2020. Aí depois eu fui olhar uns estudos epidemiológicos e vi que há uma sequência meio lógica de acreditar que de 10 em 10 anos, de 8 em 8 anos tem o surto viral, e por aí vai. Mas eu queria ouvir também um pouco a Dinalva, falando dessa questão das influências que o escritor sofre, mesmo sem perceber, por vezes, que ele está sofrendo de influência de alguns autores. É interessante a gente observar que nós somos resultado de muitos fragmentos, e não importa se sejam conscientes, né? No caso dos autores, ou nós mesmos, na nossa vida diária, quando nós falamos, vestimos, nos comportamos, nós trazemos uma gama de influências conscientes, mas a grande maioria inconsciente. E isso, os autores, quando escrevem, não ficam de fora. Eles também levam para a obra influências, sejam elas religiosas, sociais, e de outras obras que fizeram parte da sua vida de leitor. Então, isso não é diferente com a Melissa, né, a escritora do livro. Se você observar, a grande influência dentro da obra, ela tem uma grande influência de questões religiosas, né? A parte da questão da realidade, Lúcifer, ela faz toda essa rede de influências dentro da obra. E o que assim, eu achei muito interessante, eu falei, o que me trouxe para ler o livro, e eu acredito que vai buscar várias pessoas, essa partezinha do livro. E a autora previu a pandemia deste ano, então vai todo mundo ler, né? Mas não, vocês veem que isso está bem em segundo plano, né? A autora nem sequer lembrava. Mas não importa o que traz o leitor para a obra, né? Não importa o que pesca esse leitor e o que fisga ele e o mantém. Então, foi isso que me trouxe para a obra, né, para ler. Então, na sexta, o Oswaldo, na quinta, né, o Oswaldo comentou, e o feriado ajudou para eu conseguir ler o livro inteiro, né? Eu gostei bastante da leitura em pensar que esse livro está servindo para trazer bastante jovens
a leitura, né, do livro, e a questão do livro ser de ficção científica, que é um tipo de escrita que no Brasil não é tão, não tem um público, não é tão difundida, né? Tem a escrita científica desde 1877, ela é muito popular nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente precisa crescer bastante, e talvez esse livro colabore bastante com o crescimento desse tipo de escrita, desse romance científico no Brasil. Eu entendo assim, o que é a arte, né? Para que serve a arte? Para nos ajudar a sermos pessoas melhores, a nos conhecermos melhores, né? E a Madura, ela retrata exatamente isso, né? Ela se conhecendo, a partir do momento que ela começa a se conhecer, ela para de ter o que ela quer, mas o que ela precisa. Isso fica bem claro quando ela conhece ali. Eu não lembro bem os nomes dos personagens, que foi uma leitura muito rápida e dinâmica, né? Mas ela conhece o primeiro, o robô, que estava sendo exatamente o que ela queria, e não o que ela precisava, de fato, né? Isso é muito importante ali dentro da obra. E aí a gente pensar que se a arte fizer isso, nos ajudar a nos conhecermos melhores e a melhorar, ela cumpriu o papel dela. Agora fica uma questão aí da relação da arte com a realidade, né, gente? E aí eu deixo a fala com o próximo aí, que é a Rosa, né? A Dinalva explorando, e eu vou falar um pouco a respeito da questão da escrita em si. Como é escrever a ficção científica, não é algo, como a Dinalva deixou bem claro, né, dentro da realidade aqui Brasil, é algo ainda um pouco distante, porque não é algo fácil para se escrever. Imagina escrever fantasia também. Eu, infelizmente, não li o livro, mas eu vou ler. Eu acredito que ele traça, né, ele entrelaça esse viés. Escrever sci-fi também não é fácil. Escrever o gênero gótico também é bastante, assim, complexo. E eu fiquei na curiosidade, realmente, para ler, porque é algo, né, novo dentro da contextualização literária. Então, nós sabemos que há a questão, né, dos gêneros em si, os subgêneros literários também, que são muitos ali. Agradeço a Nicole, né, que nos presenteou com a indicação dessa leitura, e vou ler para depois de repente, até se você quiser depois conversar mais, Nicole, eu agradeço. Eu que agradeço. Eu sou o próximo inscrito, estimulo todos a participarem, fazerem perguntas, comentários. Eu não li o livro todo, mas eu li até a parte que tem a citação, que é mais ou menos quase metade do livro. A Madhu, ela começa o livro com ela despertando dentro de uma nave espacial, quase do tamanho da Lua, né? Bastante grande, e que tem várias coisas acontecendo lá dentro. Tem realidades em forma de holografia, tem transportes, tem espaços para deixarem as almas, tem várias coisas acontecendo, tem pessoas de diferentes lugares, tem terráqueos, tem outros seres, tem até o namorado dela é um ser cibernético, né? Que é o que ela queria ver. E todos os capítulos eles se iniciam com sonhos. E aí, com certeza, esse livro vai virar um filme, né? Eu não tenho dúvida disso. E aí, com esses sonhos, ela também coloca uma reflexão sobre como a gente pode interpretar sonhos. Alguns sonhos tinham relação com coisas que ela tinha vivenciado, alguns sonhos eram projeções da mente dela, alguns sonhos eram lembranças do passado. Então, é muito interessante como foi construído a partir de sonhos. E eu vi também a entrevista que a autora fala que foi um sonho, que foi
o primeiro insight para começar a escrever esse livro. E uma coisa que fica evidente também com as entrevistas que a gente ouve dessa autora é que existe um autor de carne e osso, que é a Melissa Tobias, e existe um autor assim, que é a personificação do que está na obra. A obra já tem vida própria. Você vê que a própria autora de carne e osso está um pouco colocando uma opinião que é diferente do que está na obra. Na obra, no período ali da profecia, fala que morreram 2 ou 3 bilhões de pessoas que tinham uma vibração incompatível com o amor ao próximo. E aí, na entrevista, ela fala assim, não, mas isso não deve ser entendido literalmente, porque eu entendo mais que é a fase posterior da humanidade. Que eu não sei que... Então, você vê que existe a obra de arte, que é um pouco daquilo que a Dinalva estava falando, ela tem vida própria. Essa obra da Melissa Tobias já ultrapassa a Melissa Tobias. Ela já responde por si mesma. E a Nicole... vou ver aqui algumas inscrições, mas eu quero deixar uma pergunta para a Nicole, e também acho que seria legal a gente fazer perguntas para ela, porque esse espaço aqui praticamente foi uma sugestão dela. E aí eu queria perguntar para a Nicole, e depois respeitar as inscrições ali, se ela acha que o que está acontecendo é algo do acaso, essa pandemia é algo do acaso, é algo do destino, é uma punição divina. Qual que é a opinião da Nicole sobre a pandemia, sobre algo que foi profetizado? Por que isso foi possível ser profetizado? Será que é porque tinha mesmo que acontecer? É uma punição divina? Qual que é a opinião da Nicole sobre isso? Eu tenho 2 opiniões, professor. Tem o meu lado religioso e tem um lado, assim, que eu mais vou pelo raciocínio da obra e do que está acontecendo. Meu lado religioso diz que é como se fosse uma punição, assim, para os seres humanos, assim, por tudo que tem acontecido, desmatamento, filho matando pai, destruição da camada de ozônio, porque esse tempo que essa pandemia está acontecendo, muitas coisas se restauraram. O mundo está voltando a ser o que ele era antes. Bom, esse é o que o meu lado religioso diz para mim, que é como uma punição. E já o meu outro lado diz que foi uma coincidência, um acaso, que eu acredito que essa pandemia tenha sido uma arma biológica, não sei se isso é possível, mas eu acredito que seja até porque começou isso na China, né, e a China tem a superlotação lá de muitas pessoas nascendo, e a maior população é idosa, porque lá eles não levam muito como prioridade ter filhos e essas coisas, e como essa doença, porque eu fiz uma pesquisa sobre o coronavírus, e diz que ele é um vírus que dava só em animais, como porco, cobra, galinha, cachorro, esses animais assim, e é o que eles mais consomem lá, e eu acredito que foi uma estratégia deles, de diminuir um pouco e de faturar em cima disso vendendo a cura, porque diz que estava sendo descoberta uma cura por lá. E eu acho uma coincidência com o livro também, eu não acredito que ela tenha adivinhado o que ia acontecer no futuro, mas eu acredito que ela tenha tido um olhar mais amplo com tudo isso que estava acontecendo, porque não é de hoje que o mundo já estava se modificando muito. E eu acho que, através dos sonhos delas, ela passou a ter um outro olhar para o mundo, assim, ter outra ideia. E foi onde a mente dela abriu para isso, assim. E é que nem tem aquilo lá, tem várias teorias, que nem de Chico Xavier, e mesmo indiretamente acabou sendo influenciada e acabou escrevendo isso que bateu com uma coincidência de agora. E eu tô muito meio termo porque eu não sei no que eu acredito primeiro, porque quando eu comento com alguém minha opinião, as pessoas vão falando e eu vou modificando a minha opinião, então eu não tenho uma opinião certa, eu não sei o que dizer, certamente. Eu tô muito em cima do muro.
Ó, temos aqui. Posso falar? Pode, mas é que tem inscrição de alguém da CAED e a Hanna. Quem pode falar, pode falar. Pera, Yamadu! Você pode falar por ela, Flávio. Não, eu tô falando com ela aqui, ela disse que deixa o Ricardo falar agora na boa, na vez dela. Mas a Hanna está inscrita. Boa tarde. A minha fala vai ser bem rápida, mas eu até concordo com a Nicole que é bem complicado a gente falar sobre a questão do corona quando também tem vários assuntos que é muito complexo você dar a sua opinião, porque você vem mudando ela constantemente. Você recebe você escuta uma pessoa falar, você já modifica o que você pensa. Eu achei muito interessante o que está tendo aqui. Eu não tinha visto, tanto que eu não li o livro, mas eu fiquei muito interessada. E também por ser ficção científica, porque eu gosto muito. E chega até a ser engraçado ser uma ficção científica, porque normalmente os autores pensam em coisas que muito, muito distantes. Então, até quando a Nicole comentou na primeira fala dela, que antes, nos livros de antigamente, a gente falava em carro voador e tal. Só que, assim, tem tanta coisa que a gente não conhece que pode até existir. Porque esse carro voador pode existir, mas principalmente porque não é uma realidade do Brasil e porque isso não é apresentado para as pessoas, porque é mais para eles podem usar tudo isso contra alguém. Então, cada vez que a gente descobre uma coisa, vai ter algo para contrapor aquela coisa. Então, esse vírus, por exemplo, ele é uma coisa que, tipo, não descobriram ainda uma vacina certa, né? Uma vacina que tem 100% de cura, justamente porque não é algo que as pessoas esperavam. Pode ser uma arma biológica, pode ser em relação à questão religiosa, pode ser uma punição, mas é algo que a gente não conhece, porque é muito difícil ser apresentado as coisas para as pessoas. Então, assim, quando eles apresentam uma coisa, o que eles apresentam já é algo antigo, porque eles já têm algo que pode conter, algo que possa conter aquilo. É só isso mesmo. Obrigado pela participação. Alguém da CAED vai querer falar? Eu vi que mandou as perguntas aqui meio escritas, comentando a arte e tudo, mas seria legal se pudesse falar também, por favor. Aí, se não for falar, eu... Ronaldo, não é CAED não, sou eu, a Dinalva, Coordenação de Educação à Distância. Desculpa. É SEAD, não é CAED, é SEAD. Gente, eu entro com a conta é Jaqueline, vocês não me reconhecem. Aí eu saio e entro com a outra conta, é SEAD. Daqui a pouco eu vou voltar de supervisão. Eu finjo ser Madu e não me levam a sério. Você percebe? A gente está parecido nisso aí. Então, mas eu perguntei para a Nicole se ela observou a questão de trabalhar o diferente, tipo assim, como o Oswaldo falou ali, daquele espaço da nave, a lindeza dele e a convivência de seres diferentes. A própria Madu, na casa, junto com a personagem que morava junto com ela, elas eram seres bem diferentes. E a beleza disso. Se a Nicole olhou por esse lado, se ela queria comentar, porque a arte apresenta isso. E quando a Nicole falou agora há pouco, a questão de que quando ela fala a opinião dela, e alguém fala alguma coisa, e ela fica em cima do muro, que bom, né, que você está em cima do muro nesse quesito aqui. Quando você consegue... Está refletindo. Oi? Desculpa, é porque o microfone estava está refletindo. Quando você consegue não fechar, porque a boa literatura, a boa arte, ela não pode ser, em hipótese alguma, fechada de sentidos. Ela precisa ter uma diversidade infinita de horizontes para que você leia e ela consiga enriquecer várias interpretações. Também não é louco sair por aí, né? Mas que seja permitido diferentes leituras e que essas leituras, essas interpretações, essa opinião, como a Nicole falou, ela possa mudar, sim.
e ela possa, a cada leitura, a cada fase da sua vida, a cada vez que você voltar nessa arte, você conseguir perceber, fazer uma leitura diferente, observar algo que ainda não tinha observado. Então, se a Nicole quiser comentar essa questão mesmo das diferenças, ser algo demonstrado como algo, né, belo e bom. Esse livro, eu li ele só o começo e a parte onde retratava sobre 2020. E pelo que eu vi dele, ele é um livro onde demonstra muito a arte, assim, em si. E ele não demonstra esse negócio de desigualdade por ser diferente. Ele trabalha muito nisso, no amor ao próximo, a diferença. E como os seres diferentes podem se combinar ao mesmo tempo. Que é aquilo, diferentes mais iguais. E eu acho muito linda essa mensagem que ele passa, não só essa, porque ele, pelo que eu vi que comentaram, que leu o livro todo, ele trabalha muito com isso, com a arte e com a realidade. Só que a gente fica nessa meio dúvida, porque por ele retratar a arte e a realidade, a gente não sabe diferenciar a parte da arte da realidade. Mas em questão às diferenças, retratar assim, eu acho que ele passa a mensagem assim, que nem eu disse, diferentes mais iguais. Ela busca mostrar a beleza que tem na diferença e a beleza que tem nas igualdades que existem nas diferenças. É mais ou menos isso que eu entendo. Filosofou, Nicole, muito bem. Obrigada. Tá se alinhando aí com o Oswaldo, ele tá filosofando. O próximo inscrito é o Ricardo e depois a Madu é o Flávio. Tá, ok. Desculpa, o meu microfone estava aberto, aí acabou soltando aqui, eu fazendo comentários. É o seguinte, vamos lá, eu vou pegar só uma parte que não pertence tanto ao livro, mas de uma visão que a Nicole apresentou, e eu acho que cabe um certo esclarecimento. Existe um ramo da ciência política que dialoga bastante com a filosofia, que é o ceticismo. Então, assim, se a gente parte do princípio científico e filosófico do ceticismo, a gente precisa ter provas, a gente não trabalha com especulação. E assim, se a gente estudar minimamente a diversidade viral que existe no mundo e a circulação desses vírus, é claro que boa parte deles, eles convivem no ambiente propício, na natureza, com os animais, e principalmente de um animal, por exemplo, um morcego, ele tem esse vírus. A relação do morcego com o homem pode não gerar necessariamente o desenvolvimento desse vírus no homem, mas quando esse vírus se adapta, por exemplo, ao porco, e aí um professor de biologia pode me ajudar melhor nisso, ele pode ser transmitido para um homem com uma maior facilidade, de uma adaptabilidade. Quanto à questão de ter sido um vírus criado em laboratório, do ponto de vista científico, seguramente científico, isso não passa de uma ilusão fantasiosa de uma realidade não existente. Por exemplo, se a gente pegar a gripe espanhola de 1918, há mais de 100 anos atrás, ela foi o quê? Nada mais, nada menos que o H1N1. Olha só. Não existia um vírus de laboratório naquela época. Não há vírus de laboratório capaz de se espalhar na sociedade como uma pandemia. Assim, isso é inviável de ser feito. Então, assim, se a gente pega o que se aprendeu da gripe espanhola de 1918 e para agora para o Covid-19, há uma diferenciação muito grande. E essa diferenciação que fez? O andar da ciência, o progresso da ciência, fez com que nós entendêssemos o sistema do vírus, por exemplo, a codificação, gente, o pessoal da biologia, o sequenciamento genético do vírus foi feito em algumas semanas, talvez uma semana. Isso aí só foi possível porque a ciência caminhou e se desenvolveu para poder perceber isso. A questão da vacina é uma questão extremamente longa, demorada. Nem todos os vírus conseguem uma vacina eficiente, é preciso passar vários testes. Então, Nicole, só para te deixar um pouco mais tranquila, essa ideia de que o vírus foi criado no laboratório pela China, disseminado para fins de ganhos econômicos, é uma ideia fantasiosa. Nenhum país como a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a segunda maior potência mundial, arriscaria sua economia cair 5%, uma economia que cresce a 6% e cair 5%, por conta de um vírus.
seria arriscar muito, e arriscar para o insucesso. Então, eu cortaria, talvez, dessa lista, por conta desses argumentos que eu aprendi, que não se trata de um argumento científico válido, acreditar que esse vírus foi desenvolvido em laboratório. E mais do que isso, se a gente pegar, e a gente pode falar sobre isso na semana que vem, eu sei que estou saindo um pouquinho do rumo do livro, a questão da ciência, como que isso funciona? Vamos pegar a gripe espanhola. A gente conhece como gripe espanhola. Onde nasceu a gripe espanhola? Na Espanha? Não foi na Espanha que nasceu a gripe espanhola, foi nos Estados Unidos. E tem uma razão de ser, de colocar o nome de gripe espanhola. É uma relação política, de forças políticas. A Espanha não se alinhou na Primeira Guerra às forças de combate na Europa. Ela se manteve neutra. E aí os Estados Unidos colocou a pecha na Europa, na Espanha, como se ela estivesse disseminando essa crise no mundo, essa crise sanitária. Sendo que a Espanha foi o último país, um dos últimos países a ser afetado pela gripe, justamente pelo seu isolamento, pelo seu distanciamento. Mas os Estados Unidos colocaram o nome da gripe como gripe espanhola, para passar para a Espanha essa responsabilidade, essa grande pandemia que matou 50 milhões de pessoas na época. Dados aproximados, que a gente tem dados objetivos quanto a isso. Se a gente pegar a gripe da Covid, a pandemia do Covid-19, o que o governo dos Estados Unidos, o Donald Trump, fez o tempo inteiro? Tentando atribuir à China a responsabilidade pela crise sanitária mundial e dizendo que o Covid-19 se chamava gripe chinesa. Então, são semelhanças que a gente pode aproximar. E a seguinte interrogação: quem está querendo ganhar com essa questão sanitária? A China ou os Estados Unidos, ao colocar esse apelido de gripe chinesa, que não pegou por uma série de condições, uma série de circunstâncias, de um desenvolvimento intelectual mais desenvolvido, de uma circulação de ideias e tudo mais, isso não pegou tanto. Mas até hoje o Trump ele ainda insiste em dizer que Covid-19 se chama gripe chinesa. Então, assim, é só para a gente poder atentar e fazer um pouco dessa distinção. Processos pandêmicos mundiais, principalmente causados por vírus, isso vai ser uma constante. Isso já vem sendo uma constante desde 2008, talvez. Foi a gripe aviária, depois a gripe suína. Tem uma série de questões de pandemia, que não chegou a ser pandemias, mas epidemias mundiais, que vai se desenvolvendo. E essa é mais uma de algumas que virão ao longo dos anos, sem dúvida alguma. Sim. Por quê? Porque a interação do homem, aí sim, a interação do homem com o meio ambiente, com os animais, isso vai propiciar cada vez mais esse tipo de situação. Agora, a gente não pode esquecer que a gente olha para a China, e aí eu falo como afro-sino-descendente, com um olhar de estranhamento, porque eles comem cobra, eles comem escorpião, eles comem morcego, mas na região amazônica a pessoa come jacaré, come anta, come capivara, come tartaruga. O que para o mundo dito civilizado, vamos colocar assim, que não é civilizado, mas para o europeu, comer um jacaré é algo extremamente exótico, extremamente diferente. Comer uma capivara, uma anta, um tatu, um gambá. E aqui na região amazônica se come um peixe-boi, por aí vai. Só para dizer assim, hábitos alimentares não quer dizer não estar associado ao nível de desenvolvimento sociocultural de uma população. Então, é só para a gente criar essa distinção. Assim, se iniciou na China? Certamente, mas poderia ter se iniciado, por exemplo, no Amazonas. Como eu falei dessa parte da pesquisa que eu fiz, era justamente para procurar algum vínculo, homem, meio ambiente, animais, essa interação hospedeiro, que poderia estar acontecendo no Amazonas. Não aconteceu aqui, aconteceu lá primeiro, mas nada diz que o próximo passo de uma pandemia mundial viral possa vir da Amazônia como um todo, ou do Brasil. Hoje eu vi rapidamente uma reportagem que dizia que antes da China apareceu na França. Então, a aventura do conhecimento é assim, a gente, como a própria Nicole falou, ela tem uma opinião, ela muda de opinião, ela não sabe direito como se posicionar. E a melhor maneira da gente construir o conhecimento é assim, é junto, porque é levado em consideração várias perspectivas, né? Se a Nicole quiser comentar alguma coisa do que o Ricardo colocou, ela tem essa liberdade, senão o próximo inscrito é o Flávio. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Só um parênteses, assim, Nicole, eu não estou chamando a atenção para nada, é uma conversa que a gente está discutindo e eu acho que a academia é para isso, é para a gente concordar e discordar de visões diversas e colocar a nossa opinião. Que não existe opinião certa ou errada.
A gente tem as nossas opiniões, nossas convicções. Não, professor, eu acho que todo mundo deveria participar disso aqui, porque eu acho que todo mundo tá que nem eu, assim, nesse meio termo. Se alguém coloca uma reportagem, a gente se aprofunda na reportagem, a gente acredita. A gente cria opiniões a partir disso. Às vezes são fakes e às vezes são verdades. E eu acho que isso é importante, ter uma roda de conversa onde outros olhares são relatados, porque eu não sabia dessa parte, assim, dessa coincidência da gripe espanhola com o Covid-19, então, assim, eu acho muito interessante isso, porque acho que todo mundo deveria participar e prestar atenção principalmente nessa parte, assim, porque se a gente for olhar por esse ângulo, tem realmente uma coisa em comum e realmente quem está querendo superfaturar em cima disso é os Estados Unidos. Então, acho que eu não tinha olhado por esse lado, não, mas eu vou procurar me aprofundar mais ainda nesse lado, nessas pesquisas. E muito obrigada por ter relatado isso para a gente, professor. Madu? Nossa, veio muita coisa. Eu anotei algumas coisas aqui, e aí muito do que o Ricardo falou, depois o Oswaldo e agora a Nicole, eu fui até grifando as palavras, porque são palavras que eu tinha anotado, assim, então eu vou começar pelo Oswaldo destacando a importância da construção conjunta do conhecimento, né? Só assim que a gente avança. O Átila Yamarino, que é esse biólogo, esse cara que agora ele está muito muito visado, muito conhecido, porque ele vem falando disso, né? Eu acompanho ele há bastante tempo, eu conheço o Átila também, a gente tem amigos em comum lá em São Paulo, eu conheço ele, e eu já vinha prestando bastante atenção nele nas lives, e de repente ele está lá no Roda Viva de verdade, não o nosso aqui, mas naquele Roda Viva, que Desculpa, foi... o nosso é de verdade, eles imitaram a gente, por favor. É verdade, que o nosso é virtual, né? O nosso é virtual, então perde um pouco da... Se bem que até eles estão virtuais. Tive que abrir o microfone para protestar. Desculpa. Mas assim, é que o deles é um pouco mais antigo, né, o Ricardo? Tem uns 30 anos. Pouca coisa. E aí, ele fala desse cuidado que deve se ter nessa hora com a associação. Ele fala tanto no Roda Viva como nas lives dele, do cuidado da associação gripe espanhola ou vírus chinês ou alguma coisa assim. E ele fala sobre o ponto de vista da ciência, científico, porque isso gera, a palavra que acho que o Ricardo usou é a pecha, né? O que é uma pecha? É um selo, você associa uma coisa a outra, e isso gera distanciamento. Então, esse elemento de colaboração que você deveria ter entre as comunidades científicas da Espanha, da China, do Brasil, dos Estados Unidos, a partir do momento que você fala o vírus chinês, toda a comunidade científica chinesa fala assim, então para, vocês querem, né, jogar a culpa inteira para a gente, dizendo que isso é nosso, então tá bom, trabalha daí que eu vou trabalhar daqui, eu vou resolver o meu problema e vocês resolvem o seu. Então isso realmente não ajuda nada quando a gente pensa do ponto de vista sistêmico, né, global, sei lá como a gente chamaria isso agora. A questão do mercado, da China, que também a gente ouve, eu fico me perguntando algumas vezes, a China produz absurdamente para o mundo todo, mas ela precisa de mercado. Não faz sentido destruir o mercado mundial tudo bem, ela talvez venda um monte de respirador agora, legal, mas respirador agora, instantâneo, não sustenta aquela economia brutal, né? Então, assim, eles precisam vender tudo. Qualquer coisa. Nesse lugar que eu estou, nesse quarto que eu estou, se eu for pegando as coisas aqui, talvez 80% são produzidas na China, né? De computador, telefone, lápis, caixinha, Bluetooth, tudo deve ser produzido na China. Se eles matam um mercado ou eles detonam um mercado mundial, isso vai respingar neles amanhã, não vai demorar muito, né? Então, é necessário também pensar um pouquinho, e aí eu chego numa das primeiras coisas que eu tinha anotado.
A calma. Eu percebi na Nicole uma necessidade, que é uma necessidade muito contemporânea, que é assim, ai meu Deus, eu não sei que opinião eu tenho, porque aí eu leio uma coisa e tal. A gente foi meio que ensinado, né, nosso tempo agora, a ter uma opinião muito forte, quase que instantaneamente. Né? Então, assim, em quem eu acredito, foi usada essa palavra aqui também, o acreditar. Em quem eu acredito? Não sei. Não sei. Eu acho que a calma, nesse momento, ela é muito importante, porque ela permite fazer exatamente o que está sendo feito aqui, que é ler, ouvir, pensar, debater, refletir, foi dito pelo Ricardo também, e aí você reformula coisas que você tinha pensado, e isso vai trabalhando em ciclos, isso são espirais que vão acontecendo, e a gente vai tendo posições diferentes, posicionamentos diferentes, não necessariamente opiniões. Eu até grifei a palavra opinião. Falei, será que eu preciso ter uma opinião a esse respeito? Eu acho que eu não preciso ter uma opinião a esse respeito. Eu preciso ter, né, informações, posicionamentos, e isso vai mudando. Inclusive, numa propagação de vírus como a de hoje, as posições e os posicionamentos, eles mudam a cada semana. Porque muda mesmo. Porque a curva vai para um lado, vai para o outro e tal. Então a gente não precisa ter uma opinião. Se a gente, um mês atrás, resolveu que é da China a culpa e resolveu que eu vou ser contra, a gente está fazendo alguma coisa errada. A gente ter calma e avançar com calma nesse sentido é super importante. E aí eu volto para o livro especificamente, né? Que eu li partes deles que está aberto. Depois que eu acabei de baixar o PDF, eu não tinha visto que ele estava ali no Ava. Então eu fui lá no Amazon, e o Amazon tem as primeiras páginas abertas. Então eu fui ler um pouco para me inteirar, para saber, né, do que se tratava a obra e tudo mais. E aí, eu tenho um filho de 7 anos, que apesar de não ser a idade dele ver, ele é absolutamente fixado pelos Avengers, né? E um dos últimos filmes dos Avengers tinha um personagem que chamava Thanos. E ele joga uma coisa na Terra que dizima metade da população, né? Se você entra no Netflix, você percebe que esse tema da pandemia, epidemia e tal, muito antes, assim, né? Décadas antes e até o momento atual, tem muitas produções cinematográficas que tratam desse assunto, né? E aí, acho que também o Ricardo ou agora o Oswaldo falaram é previsível isso do ponto de vista da ciência, né, dos ciclos que acontecem, essas pandemias, essas epidemias. Então, eu acho, de verdade, ela pode não ter escrito isso pensando exatamente nisso. Isso no marketing da internet, principalmente, eles chamam de tentpole event. Tent é tenda, em inglês, né, aquela tenda de circo, assim, e pole é o mastro que segura a tenda, né? Então, você tem eventos que fazem com que o seu conteúdo seja muito relevante naquele momento. Exemplo, o Covid. Se você entrar no YouTube agora, você vai ver que a maioria dos conteúdos tem a ver com o Covid. Talvez um ano atrás, né, ou coisas pequenas que acontecem. O Bolsonaro fez isso nesse fim de semana. Todo mundo fala sobre isso. O Lula respondeu isso em tal lugar. Todo mundo fala sobre isso, se for para o lado político, né? Então, usa-se esses eventos para... O Covid, ela escreveu 6 anos antes, 5 anos antes, sei lá. Então, ela não estava exatamente falando do Covid, mas teve sim uma coincidência muito grande que eu acho muito interessante que esteja aí, porque chama a atenção para a literatura, chama a atenção para a arte, chama a atenção para a ficção científica, nesse caso, mas a ficção de forma geral, porque é isso, a gente não precisa estar em contato com obras que só nos dizem a verdade ou o caminho da opinião que a gente tem que ter. A gente pode ter contato com obras que simplesmente abrem a via de pensar, caramba, o que essa Madhu, né, na verdade? Um robô? Será que é uma metáfora para alguma coisa? E talvez eu nem precise saber o que a autora efetivamente
pensou naquele momento. Eu posso simplesmente ter a minha interpretação e caminhar com interpretações disso. Então, quanto mais a gente lê ficção, ciência, né, jornalismo, a gente mais, quanto mais a gente debate, que nem a gente está fazendo aqui, de forma aberta e civilizada, olha que louco, cada um que fala aqui, os outros ficam quietos. Isso não está acontecendo mais na sociedade hoje em dia, né? Então, quanto mais a gente tem isso, melhor a gente faz esse caminho, né? Então, eu estou achando demais essa iniciativa por conta disso, porque ela permite a gente conectar. Olha quantos tentáculos se abriram a partir... E olha que foi rápido, eu não li inteiro, eu não sei quem leu inteirinho o livro, né? Seria muito legal se, imagina, todo mundo ler o livro e depois vem falar. A quantidade de coisa que deve ter nas, sei lá, centenas de páginas de um livro. Tá? Era isso. Eu vou dar uma saidinha que eu preciso ajudar o meu filho. Ele também tem uma coisa dessa para fazer com a escola. Eu preciso ajudar ele a conectar e eu já volto. Tudo bem? Pode falar, Dinalva. Não sei se os colegas aí que estão online, os alunos, talvez não me conheçam muito. Eu trabalho na coordenação de educação à distância, no DAP. Muitos confundem, acham que eu sou pedagoga, mas a minha formação é letras. Eu fiz um mestrado em estudos literários, então eu fico sempre puxando para esse lado. E aí, eu li o livro todo, o Flávio falou aí, eu vou falar novamente, eu li o livro todo. É uma leitura muito rápida. Se você olhar para as páginas do livro, parece que ele é grande, mas como tem bastante espaçamento, então ele é um livro, a metade dele poderia ser considerado, né, em páginas. Então, é uma leitura rápida. O que acontece? Quando eu chamei aqui a atenção no chat para a questão da arte influenciar a realidade e a realidade influenciar a arte, eu estava chamando, porque eu acho que esse é um dos pontos centrais do livro, porque se você olhar para Madu, quando ela vai para a nave Sanji 33, ela vai morar com a Liv. E a Liv ela é híbrida, né? Ela não é umas coisas só. E a Liv, o que acontece de apavorante para a Madu morando com a Liv? Ela pinta quadros. E os quadros da Liv é meio que uma premonição do que vai acontecer com a Madu. Depois da primeira vez que a Madu olha aquele quadro, ela tem até temor de olhar os próximos. E aí, o que isso me chamou a atenção? Eu penso, assim, hoje, que do ponto de vista artístico e não financeiro, se a Melissa Tobias fosse reescrever o livro, ela tiraria essa parte só para não estar relacionada à pandemia, para que não fosse desviado a leitura do livro. Tem autor que fala isso, né? Após escrever, ele fala, essa parte eu nem lembrava, né? A arte, ela foge, como o Ricardo ou o Oswaldo falou antes. Não é mais da Melissa, ela não tem mais domínio sobre isso, então ela não pode mais mudar. Mas eu penso que o ponto central do livro não é a questão da pandemia. Ela influencia e é bem-vinda para influenciar leituras. Mas a parte central que percorre todo o livro é essa questão da realidade e a relação da realidade com a arte. Porque dentro da própria obra tem essa personagem que a arte fala o que vai acontecer com a Madu e ao mesmo tempo a relação do livro com a realidade hoje. Meio que foi também o livro uma premonição do que aconteceria com a sociedade. Isso é o que mais me chamou a atenção na obra. Claro que não se limita a isso. Mas eu queria chamar muita atenção de vocês que ainda não leram e que já leram, que não chamou a atenção essa parte. Mas tem essa personagem e tem isso percorrendo toda a obra.
Mais alguém gostaria? Nicole, quer comentar? Ricardo? Eu posso fazer uma observação à fala de Nalva? Porque eu também achava ano passado que Dinalva era pedagoga. E aí, numa conversa que a gente teve, a gente começou a falar sobre literatura, falou da dissertação do mestrado, e aí isso é muito interessante, porque nós temos um grupo heterogêneo que discutem, que é capaz de discutir um assunto de uma maneira mais ampla. E eu confesso, deixa eu abrir minha câmera aqui, gente, para aparecer. Calma aí, rapidão, deixa eu abrir a câmera aqui que fica isso. E aí, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, uma grande dificuldade de ler literatura científica. Assim, não é o meu passo. Eu nunca li um livro inteiro porque me cria uma certa angústia. Porque eu acho que a realidade presente é complexa demais para ficar pensando muito no futuro. Mas é uma questão pessoal. Mas eu acho que Dinalva trouxe essas questões, assim como Nicole também, dessas questões relacionais do livro, que são extremamente interessantes e relevantes para a gente poder pensar. Uma coisa que a Rosa sempre fala também, e a Dinalva falou semana passada, dessa questão da importância da leitura. E aí, um dos meus preconceitos, sem dúvida alguma, das tristezas que eu tenho, são poucas que eu carrego, é que eu li aquela coleção Vagalume. E eu vejo quanto tempo eu perdi lendo aquele troço. Mas, enfim, mas era uma leitura. E não tinha também uma literatura infanto-juvenil desenvolvida nessa época. Assim, quando eu era criança e adolescente, existia esse negócio que existe hoje, né? Hoje o mercado está muito mais aberto e a gente tem possibilidades maiores. O que eu estou querendo dizer com isso tudo, assim, que eu vou ser muito franco, assim, eu li algumas partes, não, já é uma posição pessoal de não gostar de literatura ficcional, desse tipo de ficção, mais futurista, e a questão da escrita da autora me incomodou um pouco, mas ela abre portas para a leitura. Só um momentinho, Ricardo. Ô, Nicole, seu microfone está aberto, aí a gente está ouvindo uns pássaros aí. Tá bem legal. Mas depois você liga de novo. Obrigado. Tá, eu vou ver se eu consigo desligar, porque aquela hora eu não consegui. Eu tô achando tão legal falar. Pode deixar aberto. Tá Pelo menos eu tô me sentindo ao som dos pássaros. Se não conseguir desligar, não precisa fazer nada com os pássaros, tá? Deixa eles aí. Isso é só para dizer o seguinte, que semana passada, acho que a gente estava conversando, na quinta ou na sexta, acho que foi na quinta-feira, e fez abrir os olhos. Por isso que é legal pensar, dialogar, refletir, ouvir o contraditório. Dinalva, se você me permite, Dinalva apresentou uma questão da vida dela, do tipo de literatura que ela lia e quanto foi importante para ela um tipo de literatura específica. E é um tipo de literatura que eu não leio, nunca li, e certamente tinha uma certa ressalva, mas abriu as portas da leitura para Dinalva. Isso é extremamente importante. Então, assim, essas conversas que a gente está tendo, essas coisas que a gente está lendo, está servindo também para que eu desbloqueie, ou para que eu repense esse lado que eu tenho de escolher o que é boa ou má literatura. Isso é uma questão importante. Agora, eu vou aproveitar. O grande, mas não é cansativo, é do Harari. Diga. Pode falar, Ricardo, depois eu falo. Alguém ia falar? Eu ia falar, mas eu espero. Pode falar. O Harari, acho que é Yuri Harari, o nome dele, é Harari. Ele escreveu um livro chamado Sapiens, A Breve História da Humanidade, alguma coisa do tipo, que é extremamente interessante. E a gente vai ver que hoje, Yuval 2020, a gente vive muito melhor do que se vivia no século passado. Yuval Harari, exatamente. Obrigado pelo socorro. E a gente vive muito melhor, por exemplo, que há 10 anos atrás. Era basicamente isso. Obrigado, gente. Eu vou aproveitar que o Ricardo abriu aqui, né, o leque de conversas e deixar esse leque aberto. Mas antes, eu quero já aproveitar aqui a presença de todos
e ver se nós podemos deixar pré-agendado para a semana que vem um Roda Viva novamente. E aí eu queria convidar o Ricardo para estar aqui no centro. A gente já começou a conversar algumas coisas para ele falar de levantamentos estatísticos, a questão política do Covid, e se ele topa. Aí a gente já deixa meio que pré-agendado aqui com as pessoas e depois fica conversando mais livremente. Se alguém quiser, depois desse agendamento, fazer alguma outra coisa, eu ainda tenho alguns assuntos que estão escritos aqui. Por exemplo, a Ana Cecília, ela, por e-mail, ela tinha colocado uma questão para eu responder. E aí eu posso responder, mas também voltar a pergunta para outras pessoas, inclusive para ela. Ela perguntou para mim sobre o que é a felicidade. Eu poderia responder para a Ana Cecília aqui. Mas depois da gente agendar e tal, para a semana que vem, e também aproveitar aqui a presença da Lindaiana, que a gente teve uma entrevista que a gente fez algumas reflexões sobre a vida e ela ainda tinha outras questões filosóficas para ser colocadas. A gente também poderia aproveitar aqui hoje. Mas antes disso, eu queria deixar pré-agendado este encontro para a semana que vem e aí ver se o Ricardo topa, está no centro aqui para falar de questões estatísticas, levantamentos estatísticos, que ele já trabalhou com isso. Nossa, que legal, barulho das araras. E aí definir mais ou menos um tema, Ricardo. Você topa? Como que vamos fazer? Super topo, marcadíssimo. Eu vou pode usar o título, que foi o título do meu pós-doc, que era a questão política da malária, mas a gente estuda a questão política do Covid. Bom, beleza. Falta de imaginação literária, gente. Vocês têm que perdoar. Tudo bem. Aí a gente vai ter a oportunidade de se vingar do Ricardo, colocar algumas perguntas difíceis para ele. Estou brincando. Então, estamos agendados. Não, mas eu gosto de ser contestado, gente. É um exercício. Não, legal. É um exercício. Me contestem. Pode. Acho que o passo primordial é esse. É colocar na parede mesmo. Então tá, faremos isso com bastante afinco. Então, se tiverem outras inscrições sobre o assunto principal aqui, ok, podemos. Se não, eu quero responder a questão da Cecília e abrir esse questionamento também. E pedir, então, que a Lindaiana, a Ana Cecília também entrem, falem alguma coisa, coloquem as perguntas que tinham sido colocadas por e-mail, a não ser que alguém tenha outras questões aqui. Está aberta a Roda Viva aqui. Eu tenho só uma pergunta para você, Oswaldo. Quem é a outra pessoa que está aqui, gente? A sua resposta sobre o que é a felicidade vai me deixar triste? Não, eu acho que não, Flávio. Eu acho que não vai deixar você triste. Boa. Então vai. Segue aí. Não, tudo bem, eu posso responder, mas eu quero ouvir a pergunta da Ana Cecília. Ana Cecília, coloca a pergunta para a gente, por favor. Ah, boa. Então, professor, o que é a felicidade? Ela tinha colocado por e-mail que ela estava refletindo, acho, sobre a vida e ela colocou assim, uma pergunta aleatória. Eu queria ouvir de um professor de filosofia como ele responderia essa pergunta, o que é a felicidade. E aí eu fiz questão de não preparar uma resposta e deixar para responder meio que de improviso aqui. Porque quando a gente estuda filosofia, a gente acaba sendo inspirado, na verdade, né, por vários pensadores que já responderam a essa questão. E aí eu teria que me esforçar para não estar plagiando alguma resposta já para essa questão. Mas hoje, Ana Cecília, eu teria uma resposta provavelmente diferente do que eu teria amanhã e do que eu teria ontem. Mas hoje eu diria que
a felicidade é você encontrar o seu propósito, aquilo que combina para você, aquilo que é adequado para a sua pessoa, adequado para o local que você está, adequado para as pessoas com as quais você convive. É você se conhecer, conhecer o ambiente que você está, conhecer as suas limitações e as suas qualidades, para você poder usufruir das qualidades que você tem de maneira adequada. Aí eu acredito que você vai ser mais feliz. Essa seria a minha resposta. E você, Ana Cecília? O que é a felicidade para você? Então, eu andei pesquisando porque eu não tinha uma resposta certa. E aí eu escutei alguns vídeos de filósofos falando. Aí eu entendi que pra mim, a felicidade seria aproveitar cada você vive. Ana Cecília, infelizmente o seu áudio para mim está muito ruim. Eu não entendi o que você falou. Então tenta uma maneira ou de você melhorar o áudio ou você escreve no chat para a gente saber qual que é a sua resposta, porque se o áudio não funcionar, eu acho que a gente vai ficar muito curioso para saber. Ainda não estamos ouvindo. Não sei se você tentou corrigir o áudio. Bom, imagina. Tá, ela vai digitar, ok? Queria saber se a Lindaiana quer aproveitar aqui o momento para fazer alguma pergunta, algum comentário. E está aberto para todos aqui, enquanto a gente espera a Ana Cecília digitar. E que tal cada um falar, ou pelo menos elocubrar o que seria felicidade? Perfeito, Ricardo. Ótimo, faz todo sentido. Eu acho que a gente poderia falar dessa questão do que é a felicidade por meio do livro. A felicidade, ela é algo abstrato. Já ouvi dizer que são momentos. Mas eu penso que, pela leitura do livro, pelo viés do livro, podemos dizer que a felicidade é você conseguir criar a sua própria realidade. Igual a Madu fez. Ela criou a terceira realidade, já que as realidades não eram boas, digamos assim. Nós temos um monte de notícias ruins hoje no mundo, nós temos um monte de coisas ruins acontecendo, nós temos de tudo. Coisas boas, coisas ruins. Mas eu posso criar a minha realidade. E a felicidade da minha realidade mora nela. Assim como a Alice, no País das Maravilhas. O que ela fez? Ela criou o mundo dela. Então, eu crio a minha realidade e a minha felicidade mora nela. Dinalva, vou fazer uma piada em cima disso, Dinalva. Eu jurava que isso é esquizofrenia, mas você falou que é felicidade. Eu posso pegar o gancho da Dinalva? Porque, assim, realmente, eu acho só que faltou... Oi, Heitor! E aí, cara? Eu acho que faltou uma coisa, né? Porque realmente soa esquizofrênico quando você fala criar uma realidade e para por aí. Mas existe um outro elemento que me parece importante, né? Você tem, na verdade, você não cria uma realidade, né? Eu estou dando a minha resposta baseada na Dinalva. Você não cria uma realidade. Ninguém vai falar uma cara que tá. Ninguém vai falar uma cara. É uma arara que tem aqui no escritório também.
mas você não cria exatamente uma realidade, né? Você identifica pontos que você se conecta muito forte e que você acha que aquilo é importante, você valoriza aquilo, quase que às vezes criando uma realidade. Então, assim, vou dar um exemplo de agora. Eu tô entendendo tudo que está acontecendo no mundo, está muito complicado, mas por ter, de certa forma, né, um núcleo pequenininho, essa minha realidade, que é muito interessante para mim, que eu vim construindo ao longo dos últimos 40 anos, apesar de ser uma arara aqui atrás, e eu gosto muito disso aqui. Então eu não estou sofrendo, como eu sei que tem gente que está sofrendo, de repente isolada, de repente sem as pessoas que estão, né? Então, assim, eu estou entendendo o que está acontecendo, mas existe uma realidade que não é exatamente a realidade de todo mundo, e que eu me coloco nela, e que eu sim construo ela em alguns momentos. Eu acho que o grande passo é você achar a forma dessa sua realidade se conectar com a macro-realidade. E isso é feito a todo dia, né? Se eu estou dizendo que eu tenho uma realidade muito interessante dentro do meu pequeno núcleo, e ele sempre acontece, todo dia, vamos imaginar antes pré-pandemia, pré-quarentena, na verdade, todo dia que eu acordo e vou para o instituto, eu estou saindo dessa realidade e estou entrando em outra realidade, que eu posso gostar ou não gostar. Por sorte, eu também gosto muito dessa, né? Daquela lá, do instituto. Mas ela não é exatamente a mesma daqui. Será que vai chegar mais gente? E será que vai chegar mais gente? Como eu faço essas realidades coexistirem e se relacionarem entre elas, talvez seja um dos segredos aí, não o segredo, mas um dos segredos dessa tal da felicidade. Porque você consegue... por favor. Porque você consegue fazer as coisas acontecerem, né? E você, de certa forma, controla um pouco como isso tudo acontece. Existem momentos que você perde o controle, né? Que por várias razões as pessoas perdem esse controle. E aí devem entrar em momentos de muita infelicidade. Mas eu acredito que ter essas realidades que você constrói, que você busca e que se conectam, se conversam entre si, é um dos segredos, assim, né? Você entender o que é valor para você, buscar aquilo, e aí propósito, né? Um pouco do que o Oswaldo estava falando, buscar aquilo, potencializar aquilo e ver como isso pode dialogar com a realidade maior aí do mundo. Vou desligar o microfone porque vocês não são obrigados. Muito obrigado. Vamos manter aqui mais ou menos assim a ordem que está aparecendo. Pediria, por favor, para a Cláudia também responder. A Dinalva já respondeu, a Flávia já respondeu, depois a Hanna. A Lindaiana preferiu não usar o áudio, mas ela até colocou mais duas perguntas aqui para mim, mas na verdade são para todos nós, né? Ela pôs aqui se eu me considero uma pessoa otimista e qual o sentido da vida. Se alguém quiser aproveitar nas suas respostas e comentar essas perguntas, então tá liberado. E aí, no caso, se possível, a próxima seria a Cláudia. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo, né? Porque minha internet caiu 2 vezes aqui, eu tive que entrar. Pode ser que caia. Então, o que é felicidade? É isso, né? Felicidade, assim, é muito... Ô, Cláudia, para nós aqui cortou o seu microfone. Bom, então eu faço papel aqui, né, de quando dá algum problema técnico. Vou ler então aqui, ó, da Ana Cecília. Felicidade é curtir cada momento e não ficar esperando a morte. Não ficar só esperando o necessário. Aproveitar cada momento que estamos vivendo, pois os momentos se vão, mas a alegria de ter vivido aquele momento fica. Felicidade é viver e aproveitar intensamente. Nessa pandemia, eu parei para pensar o que ainda não vivi, o que eu preciso aproveitar mais, pois as coisas podem mudar muito rápido. Obrigado, então, a resposta da Ana Cecília. Aí, se a Cláudia já conseguir falar, ela pode falar.
lá. Obrigado você, Hanna, mas tenta responder rapidinho antes de você sair. Responda para nós o que é felicidade para você. Ana? Bom, enquanto esperamos o restabelecimento aí, bom, a Hanna fugiu. Nicole, você gostaria de responder? O que é felicidade? Professor, o que é felicidade? Antes eu pensava que felicidade era coisas momentâneas. Eu continuo meio que com esse pensamento, porque, principalmente nessa pandemia que eu saí de Vilhena, vim para Pimenteiras para passar um tempo com a minha mãe, que eu não moro com ela, e com meus avós, e eu passei a ver que a felicidade ela é composta de momentos, e não que ela se baseia em momentos. Porque às vezes eu posso estar feliz sozinha, assim, sem ter um momento com a família, assim. E ao mesmo tempo eu posso estar feliz com a minha família, porque no meio dessa pandemia, assim, nessa quarentena, eu aprendi a valorizar mais a família, a conviver mais com a família, a valorizar cada segundo, assim, e eu vi que a felicidade, ela é composta de momentos aproveitados, com quem a gente gosta, quem a gente ama, e momentos que a gente está satisfeito em estar ali, entendeu? Com coisas que a gente quer, coisas que a gente gosta. E eu acredito que a felicidade é um sentimento que fica dentro da gente adormecido. E que quando é uma coisa assim que toca o nosso coração, o lado afetivo, ela desperta e vem à tona, assim. Então, eu acredito que a felicidade seja composta de momentos e não que a felicidade só apareça em momentos. Muito bem. Ricardo ou Cláudia, não sei. Que consegui falar primeiro. Tenta a Cláudia, que voltou agora dela. Eu nem sei até que parte que eu tinha ido, porque congelou tudo, eu continuei falando. Aí quando viu... Fala o começo. Fala tudo. Ela falou o começo. Nada, não deu para ouvir nada do seu, Claudinha. Fala de novo. Então, a questão da felicidade, assim, é muito subjetivo, é muito singular de cada pessoa. Não é uma coisa que eu posso ver a felicidade noutra pessoa, noutro ser humano. Não consigo ver a felicidade, compreender a felicidade voltada para a questão da saúde, ou de bens, ou de status, ou de estudo. É uma coisa assim que não tem como explicar muito bem, porque é muito subjetivo, muito particular, é muito singular do ser humano. É assim que eu vejo a felicidade, porque eu posso estar feliz sozinha, eu posso estar feliz com um grupo no trabalho, eu posso estar feliz em casa. Então, é isso, é assim que eu vejo a felicidade. Ricardo, estamos aguardando você, Ricardo. Obrigado, Cláudia. Tentarei ser breve também. Então, é assim... A gente cada um falou cada um falou um pouquinho Exato. aqui, mas agora, Ricardo, a gente quer saber o que é felicidade de verdade. Por isso que a gente quer que você fale. Pô, quem me dera. Pergunta de $1 milhão. Primeiro que... Assim, eu vejo que, primeiro, esse conceito de felicidade é uma criação social. Felicidade é uma coisa que alguém falou, uma coisa abstrata. Felicidade são momentos. Felicidade é uma criação. A felicidade existe porque a gente fez uma contraposição que a gente chama de tristeza. Então a gente criou esse conceito de felicidade. E aí, para tentar chegar perto do que seja felicidade, talvez nós tenhamos que discutir um assunto ainda mais complexo, que seria o que é a vida. E aí, cada um, por conta das suas condições sociais, econômicas, políticas, seja lá o que for, tem uma posição do que seria a vida, religiosa principalmente. Agora, na minha percepção, aí é a percepção individual, quase que egoísta, assim, eu fico com a Abu Janra, que a vida é uma causa perdida. A vida não tem significado. Ela tanto não tem significado que a gente precisa criar significado para ela. Então,
nesse construto de significado, de sentido para a vida, a gente acaba criando o conceito de felicidade. Que a felicidade, ela não é algo eterno, é algo muito passageiro. Como diria o poeta, a felicidade é uma gota, é uma gota de orvalho numa pétala de flor, ou seja, algo passageiro, algo fugaz. Então a gente se apega a pequenos momentos de prazeres, de satisfação, e a gente julga enquanto felicidade. Eu acho que é onde a nossa mente consegue alcançar para criar esse conceito de felicidade. Mas felicidade, talvez, muito talvez, na minha humilde opinião, é uma ideia de satisfação, dessas pequenas satisfações momentâneas que a gente tem no dia a dia. E aí, ela pode variar em centenas de exemplos. A gente não tem uma felicidade, a gente tem uma gama quase infinita de felicidades. E, geralmente, a felicidade, ela vem, ela se constrói, ou pelo menos ela se mostra, naqueles momentos de escassez de alguma coisa. Ô, Ricardo, exemplo muito Ricardo, simples, desculpa, é que a Nicole colocou uma pergunta aqui na sequência que ela queria aproveitar a sua resposta e perguntar para você o que é tristeza. Mas eu veto essa pergunta. Você está proibido de responder. Estou brincando. Outra pergunta também complicada, porque tristeza vai depender de um conjunto de situações, e aí eu digo um conjunto de situações sociais que nos leva a ter tristeza ou não, e mudanças também psicoquímicas, biológicas, que podem levar uma pessoa a ser extremamente considerada. Mas é tão difícil responder o que é tristeza, assim como responder o que é felicidade. Mas a sensação que nos dá é que, como mais uma vez diz o poeta, que tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, assim, a felicidade são esses pequenos momentos de comer a comida da mãe, abraçar um parente, o amor da vida, e por aí vai. Eu fico muito com a ideia de Nietzsche, de um filósofo Nietzsche, que dizia o seguinte: você não ama a outra pessoa, você ama a sensação que a outra pessoa te traz. Então, com base nisso, eu construo o que eu entendo com felicidade, que eu prefiro dizer que são satisfações, porque ninguém é feliz o tempo todo. Uma pessoa que seja feliz o tempo todo, ela no mínimo é idiota. A pessoa que vive fora da sua realidade. Professor. Tem uma realidade dessa construção total. Eu queria que você repetisse a frase do senhor. Você não ama a outra pessoa, você ama a sensação? Olha, eu gostaria muito que essa frase fosse minha. Eu ficaria muito feliz, mas infelizmente tive capacidade intelectual de construir essa frase. Foi Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão. Ele falou que você não ama a outra pessoa. Mas eu fiquei muito curiosa sobre a questão dessa frase, assim, que eu acho que ela deveria ser muito pensada, assim, porque muitas pessoas falam assim, eu amo tal pessoa, mas eu acho que elas deveriam parar para pensar assim, se ela ama a pessoa ou ama a sensação que ela tem quando está com a pessoa. Eu acho que é uma frase que a gente deveria refletir muito. Essa semana, gente, acho que foi ontem ou anteontem, eu vi um vídeo daquele... Ele é professor da psicologia da USP, ele anda tendo uma atuação aí em YouTube e tal, o Christian Dunker, né? Ele é psicólogo e psicoterapeuta, e uma conversa dele com o Cláudio Tebas. Cláudio Tebas é um desses caras, desses palhaços, desses caras que trouxeram o estudo da arte circense, da arte do palhaço para si, e eles têm um monte de trabalho... Oi? Do clown, exatamente. E eles trouxeram, e eles têm um trabalho junto, assim, eles fazem algumas palestras, eles têm um trabalho, porque, de certa forma, há uma conexão muito grande nessa questão da terapia, não à toa, né, Doutores da Alegria e tantas outras ações que esses grupos de palhaço, né, acabam tendo, e o Tebas é um desses caras que sempre atua
desde Doutores da Alegria, eles têm outros grupos que sempre vai. E ele falou uma frase no meio do bate-papo, lá no meio da conversa, que é exatamente, de outra forma, em outra situação, mas é exatamente o que o Ricardo trouxe agora, a partir do Nietzsche, que, assim, ele não estava indo, ele percebeu num determinado momento que ele não ia a esses lugares simplesmente entregar o bem, fazer o bem, doar-se. Ele ia nesses lugares porque fazia bem para ele. Porque ele percebia, claro que também havia uma consequência óbvia, né? Daquelas pessoas também se beneficiarem, e muitas vezes, do trabalho dele. Mas que a essência disso não era necessariamente o outro. A essência era ele. Ele percebia o quanto ele ficava, né, bem, o quanto ele entendia que e aí talvez entre no propósito de vida, talvez entre na felicidade, ou o quanto ele se completava naquela ação, né? E que é uma ação do caramba, que ótimo que você faz isso. É muito melhor você se completar nessa ação do que em desviar a grana de não sei aonde, de fazer. Pô, que legal que existem, né, completudes que acontecem dentro de ações como essa. Mas eu acho muito honesto quando a pessoa consegue articular isso, porque fica muito piegas essa coisa do eu estou me doando, eu faço tudo para o mundo, para o outro, para a sociedade. Cara, mentira, mentira. A gente busca também a satisfação pessoal. Espera só um pouco. Espera aí que tem... Espera aí. Tem um cara gritando aqui na casa. Espera aí. Bom, vou aproveitar. Eu posso comprar o que o Flávio Pode, falou? mas só lembrando que aí depois a Rosa também está inscrita para responder para a gente, por favor. Desculpa, Rosa, tá joia. Assim, porque são coisas que dialogam entre si. Por exemplo, felicidade, tristeza, vida. E a gente está falando de relacionamento. E assim, se a gente o amor, no meu entendimento, olha só, se a gente pegar primeiro, vamos usar o conceito bíblico. Carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13. O que ele fala? O amor tudo suporta, tudo crê, tudo... Não é mais ou menos isso que ele fala? Quem lê mais, tudo sofre, crê, espera, suporta. Esse é o conceito de amor, que é o conceito da vida e tudo mais. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13. Se eu não me engano, ainda se não me falha a memória dos meus tempos de leitura bíblica. Bem, se a gente pegar uma leitura racional, fizer um estudo qualitativo da sociedade, o único ser que é capaz de falar sobre isso e de agir dessa forma, na minha percepção, por exemplo, é a mãe. Nem o pai, é a mãe. E aí é um troço totalmente, para mim, é uma coisa que foge a qualquer entendimento racional, lógico e humano, o amor de uma mãe por um filho e por uma filha. E aí já é uma outra coisa. Então, assim, eu acho que o único ser que é capaz de amar dessa forma seria a mãe. Biológico e social do termo. E pensando nisso, eu concordo com a Lustinha Araújo, a mãe do Cazuza, quando ela escreve no título do livro dela, que ela escreveu para o Cazuza, escreveu Só as Mães São Felizes. Eu achei totalmente arrogante o título. Mas depois eu li o livro, fui atrás e comecei a juntar as coisas. E nesse conceito bíblico, se eu fosse dizer o que é felicidade, o que é a vida, aí eu classificaria o amor de mãe. E aí, nesse ponto, só as mães são felizes mesmo. Era só isso. Obrigado, gente. Rosa, vamos ouvir a sua resposta? Bom, eu serei bem breve. Eu até pensei em escrever alguns versos agora, depois eu concluo a ideia. Mas eu vejo que a felicidade, ela transborda os olhares, levando para o lado literário. E a felicidade também, como a Cláudia comentou, ela é algo peculiar. Ao mesmo tempo, a felicidade, ela é o tudo no nada ou nada no tudo. Ela condiz também um pouco com a calma interna, ela condiz também com a calma interna, ela condiz com a paz também.
E eu vejo a felicidade também como a busca pela completude do eu interior, que ele vai revelar no lado externo o meu lado, então a forma como eu ajo internamente vai demonstrar a minha felicidade. Gente, eu gostaria de continuar, mas eu estou sendo aqui, o pessoal está chamando a atenção aqui da emissora, que a gente precisa interromper, já estamos a 1h40 na nossa Roda Viva. Só tenho a agradecer a participação de todos, e a não ser que eu seja interrompido por alguém, a gente vai encerrando por aqui. Flávio? Não, Vera Magalhães, está de boa, está tranquilo. Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo pela participação de todos. E semana que vem estaremos aqui com o entrevistado Ricardo Agum Ribeiro, tratando do tema Covid e questões políticas. Certo? Oswaldo, no mesmo link e no mesmo horário? Aí, sim, né, Ricardo? Pode ser? Ricardo? Sim, pode estar ótimo, mesmo link, mesmo horário. Convide a todos e a todas. Vamos fazer um textinho para passar para a Dinal. Sim, no mesmo link, no mesmo horário. Tá bom, Ricardo? Perfeito. Tá? Aí a gente faz aquele Joia. de novo de presenças confirmadas. Se todos aqui presentes confirmarem presença, aí a gente acrescenta o nome de todos aqui presentes. Presença confirmada dos presentes? Sim, presença confirmada, e bota uma assim, tipo, confirmada. Bem, eu vou Presença confirmada. A minha também, mas bota uma confirmada que, sei lá, vai cancelar de última hora, mas para chamar a galera, sei lá, Ivete. Só para fechar assim, a minha fala, eu gostaria de fechar com a leitura dessa parte aí do livro que me chamou bastante atenção. Eu coloquei no chat, mas eu gostaria de ler que se eu lhe disser a verdade... Pode ler, mas a gente coloca para vir um monte de gente, a gente põe assim, presença confirmada do Aremilson. Mesmo que... Nossa! Bom, aí pode ler... Depois da leitura, a gente encerra. Estamos aguardando. De novo, desculpa. Ok. Eu fico responsável por fazer o convite. Parabéns, Nicole. Obrigada. Gente, se eu lhe disser qual a verdade que deve ver, não será a verdade. Será apenas um ponto de vista relativo. Será apenas o meu ponto de vista. A verdade tem que vir de dentro de você. Ou não terá consistência, não será a verdade. Valeu, gente. Muito obrigado. Fechamos com chave de ouro. Obrigado, Nicole. Obrigado a todos. Obrigado, Dinal, pela leitura e participação. Queria agradecer ao senhor professor por ter aderido à minha pesquisa e à ideia de trazer essa roda viva. Foi muito gratificante. Muito obrigada, professor. Muito legal mesmo. Até a semana que vem para todo mundo. Até. Semana que vem.